Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso preparatório de História para o Enem. Estamos falando aqui do módulo 1, Brasil Colônia. Você deve ter recebido a notificação aí que a aula é nova, né? Você recebeu uma nova oportunidade de assistir essa aula de escravidão no Brasil. Só que olha só, para quem já assistiu, né? Fica, mas o Jason tá ficando louco. Ele já gravou essa aula, ele já mostrou essa aula, já assistiu essa aula, ele tava com a camisa preta, né? A camisa que tinha o símbolo do História Studio aqui no peito. Na real, gente, eu gravei aquela aula e eu sei que a qualidade do áudio dela não tava legal, não tava bacana, e eu vou explicar o porquê. Tá? Você tá recebendo, você que comprou o curso logo no início, tá aí se preparando pro Enem, perceba que as aulas de História do Brasil, Império, Brasil República, Brasil Nova República, Getúlio Vargas, Era Vargas, período Vargas, sei lá, ditadura militar, todas essas aulas, esses módulos de História do Brasil, tirando o Brasil Colônia, todas essas aulas estão sendo regravadas nesse instante. Tá? Eu tô regravando tudo. Então, quando você está assistindo essa aula aqui, eu já devo ter regravado a maioria das aulas e repostado para que você possa ter acesso à melhor qualidade possível. Por quê? Porque quando eu estava gravando todas as aulas de Brasil Império em diante, toda a parte de Brasil, tinha uma máquina fazendo uma obra aqui do lado da minha janela, tá? Eu moro num quarto andar de um edifício, só que o prédio estava em obra aqui fora no condomínio e eles estavam removendo o paralelepípedo de toda a área comum do condomínio para poder refazer a tubulação de incêndio, que deu um problema e tal. Eles estavam refazendo toda essa parte, então uma barulhada horrorosa, e eu fui lá e mexi na configuração do meu microfone, burrice minha, né? E essa aula de escravidão eu gravei no final do curso de História. Quando eu terminei de falar sobre a história da África, eu decidi falar sobre essa questão da escravidão. Na verdade, foi uma coincidência, porque na verdade chegou aqui o meu livro, eu vou mostrar pra vocês em breve, tá? Eu já mostrei naquela aula, mas eu vou mostrar aqui também. É um livro muito importante pra gente entender a escravidão no Brasil, tá? E eu fui todo empolgado, gravei aquela aula, naquele momento tava aquela barulhada, eu gravei tudo numa porrada só, foram 38 aulas que eu gravei de uma vezada só, gastei ali o final de semana inteiro, durante o recesso escolar, e infelizmente eu perdi todo aquele áudio, porque o áudio tá todo picotado, todo cortado, porque o microfone cortava, e aí quando eu me distanciava um pouco mais do microfone, quando eu falava palavras um pouco mais baixas, ele cortava o meu áudio e confundia muito com o barulho do ventilador, né? Então ele acabava cortando muito de acordo com o ruído do próprio ventilador que cortava. Eu removi esse recurso, fiz o teste aqui antes, tá? Gravei uma aula teste antes, até de 5 minutos, pra ver que durante esses 5 minutos tinha algum problema, mas o áudio tá ok, tá? Tá tudo certo, então eu sei que você tá me escutando direitinho, sem nenhum picote, sem nenhum recorte. Vamos começar então, vamos falar sobre escravidão. Para entender a escravidão no Brasil, eu preciso apresentar para vocês alguns autores antes. Por quê? Porque o Enem tem o costume, né? Eu já falei isso aqui. O Enem tem o costume na área de linguagens e na área de humanas, a prova é junta, né? O Enem tem o costume de trabalhar músicas, trabalhar charges, vocês vão ver muito Calvin Haroldo, vão ver muito Armandinho, Mafalda, né? Essa galera geralmente aparece nas provas do Enem aí, tanto em linguagens quanto em humanas. Uma outra coisa interessante de se observar é que agora, com a prova colorida, muitos mapas e gráficos vão aparecer na parte de ciências humanas, né? Como ano passado já apareceram alguns que não tiveram tanta importância assim as cores, mas esse ano acredito que eles vão enfatizar um pouco mais isso. E aí temos autores clássicos da história ou da geografia que aparecem. Lá no curso de geografia eu falo muitas vezes sobre Milton Santos, né? Uma figura fundamental para se entender a geografia como ela é ensinada e aplicada hoje, como ela é entendida hoje na ciência. Agora, na história, quando a gente fala de história do Brasil, tem algumas figuras que são indispensáveis e fundamentais para a gente entender. Alguns livros dessas figuras também são indispensáveis para que a gente possa entender a história do Brasil. Eu vou passar por algumas dessas figuras. Já logo de cara aqui, né, eu vou trazer para vocês que eu separei no material de colônia, tá? Vocês já receberam o material, tem aí a apostila, tudo certinho, mas eu tenho alguns personagens, alguns intelectuais brasileiros que escreveram livros sobre o Brasil Colônia que passam pela escravidão. Óbvio que eu vou falar aqui de um livro muito mais importante, que é direto ao assunto, da Lilian Schwartz com o Flávio Gomes, né, que é o Dicionário da Escravidão e da Liberdade, mas já eu falo dele com mais detalhes. Vamos pensar aqui um pouquinho. Para se entender o Brasil, a gente precisa pensar no Brasil Colônia, né, que o Brasil Colônia foi um grande período do Brasil, foi um período que o Brasil não era Brasil, né? A gente ainda era muito precário como Estado, como país, a gente ainda vivia um processo de colonização muito forte do Pacto Colonial, mas existem alguns intelectuais que estudaram o Brasil a partir da perspectiva da escravidão, da colonização, da dependência com Portugal, para que possamos entender a sociedade brasileira. Então, obviamente, ali a gente tem Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire,
que é um livro, um dos mais icônicos sobre a história do Brasil colonial, né? Ele analisa a formação da sociedade brasileira, explorando a dinâmica entre senhores e escravos, além da miscigenação e das influências culturais que moldavam o Brasil. Ele vai utilizar, por exemplo, uma abordagem sociológica e antropológica para descrever a vida cotidiana e as estruturas sociais da época, tá? Entendendo isso, a gente tem um outro intelectual importantíssimo, um outro historiador extremamente importante, nos anos 40, a gente está ainda dentro do governo Vargas, tá? Então lá em 42, Caio Prado Júnior vai falar sobre a formação do Brasil contemporâneo. Vai analisar um cenário historiográfico da historiografia brasileira. É um livro que oferece uma visão crítica do processo de colonização e desenvolvimento do Brasil. Ele vai analisar as motivações econômicas da colonização portuguesa, o impacto desse processo na formação do Brasil como nação, destacando as contradições dos conflitos e os conflitos sociais. Depois disso, nós temos aí História Econômica do Brasil, do Celso Furtado, em 1959, né, que ele vai ser um dos maiores economistas do Brasil, vai oferecer uma análise abrangente da economia brasileira desde o período colonial até o século XX. Então, parte do livro dele é dedicada à história do Brasil colônia. É fundamental para entender as bases da economia do país, como a exploração do pau-brasil, a produção do açúcar, a mineração, ou seja, os ciclos econômicos do Brasil, tá? Mais algum outro que eu destaquei aqui? Obviamente, vou até mostrar isso aqui merece aparecer na live, porque desses livros que eu estou citando para vocês, eu até tenho. Eu tenho, vou ser sincero, eu tenho ele físico, tá físico. Eu tenho Casa Grande Senzala, que todo historiador tem que ter. Eu tenho ele físico, é uma edição comemorativa e tudo, só que ele não tá aqui na minha casa, ele fica na casa da minha mãe. E aí, pra eu lembrar de pegar isso lá e trazer pra vocês, vai demorar mais tempo, então como a gente não tem tempo a perder, não vai ser hoje que eu vou mostrar, né? Formação do Brasil Contemporâneo, não tenho ele completo, né? Na época da faculdade a gente leu alguns artigos sobre o tema, lemos alguns capítulos na biblioteca, então eu nunca tive ele de fato. Não é um livro difícil de encontrar, é um livro barato e rápido de ser encontrado na Amazon, pode ser minha próxima aquisição, inclusive. Mas eu priorizei outros livros esse ano, inclusive por causa do curso, tá? História Econômica do Brasil também é um livro interessantíssimo para vocês entenderem a economia do Brasil. Lógico, gente, você não vai fazer economia, você não vai fazer geografia, né, e tal. Não tem por que você ter esse livro, a não ser que você queira entrar nessas áreas, tá? Para quem vai estudar economia, tem que saber isso aí do Celso Furtado. Agora, esse outro que eu vou falar para vocês, ele é simplesmente a base do que a gente entende, do que a gente estuda sobre o Brasil, tá? Que é aqui, Raízes do Brasil. Esse eu tenho para mostrar para vocês. Meu chroma key dá uma bugada. Esse é um dos livros que eu comprei recentemente. Já li ele todo, pelo menos uma vez, que eu me lembre. Devo ter lido outros trechos dele ao longo da vida. Mas Sérgio Buarque de Holanda não só trabalha o Brasil a partir do seu livro aqui, falando das raízes do Brasil, né? Ele fala de fato sobre o nosso país, sobre a formação do Brasil colonial, né? Tem até alguns trechos que eu grifei no livro dele. Eu grifei porque eu não sou louco, né? Eu só marquei aqui com um lápis que dá pra pagar depois. Mas aqui, logo na entrada do livro, logo no primeiro capítulo, né, ele traz pra gente que o Brasil, ele tem um distanciamento geográfico de Portugal, né? Mas nós recebemos uma herança muito grande através das nações ibéricas. E ele traz que o território, um dos territórios poentes pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos, seria então Portugal, né? E a Espanha, principalmente Portugal. E aí ele faz todo um texto falando sobre a questão da estrutura social, da frouxidão da estrutura social, né? E fala sobre a questão da anarquia, fala sobre a Idade Média, fala sobre os direitos civis e tudo mais. Então ele vai desbancar e vai trazer pra gente no seu texto informações fundamentais sobre o que foi o processo colonial para a formação do Brasil. Então ele, junto lá com Caio Prado Júnior e Gilberto Freire, traz pra gente, nessa tríade, traz pra gente informações fundamentais sobre o que é o Brasil, a formação do nosso país, a formação do nosso território, a formação da nossa cultura. Só que temos mais uma figura, que é essa figura aqui, ó, que não fala especificamente, ou não fala em algum momento ali muito mais detalhadamente sobre o Brasil colônia, mas Darcy Ribeiro, o professor Darcy Ribeiro, fala sobre a formação do povo brasileiro, e ele fala sobre a formação do sentido de Brasil. Isso aqui também é muito importante para você que vai fazer prova de ciências humanas. Povo brasileiro. Posso fazer uma live específica, posso fazer um conteúdo, um material específico de
juntando esses caras gigantescos sobre a história do Brasil, sobre o que é ser brasileiro, o que é ser o povo brasileiro, eu posso fazer um especial e depois eu disponibilizo para vocês aí adquirirem um material extra do curso, tá? Mas deixa eu deixar meu povo brasileiro ali, as raízes do Brasil para lá. Eu trouxe até as barbas do imperador aqui para essa aula, mas não é o momento de tratar disso. Eu trouxe também informação das almas, é para uma próxima aula que a gente já tá gravando, de Brasil República. Vamos então apresentar o principal livro de conteúdo dessa aula, né? Que é aqui, ó. Dicionário da Escravidão e da Liberdade, de Lilian Marie Schwartz e Flávio Gomes. Eu selecionei 2 textos, tá? Um deles na verdade, é organizado pelos 2, tá? Tem aqui 50 textos, tem o nome de todos os autores aqui atrás. Aliás, isso aqui é só um mapa. A capa do livro de verdade tá aqui dentro, escondida. Até exibir, né? Até mostrar, porque vale a pena. Como fala de coisas cruéis, brutais, sanguinárias e terríveis que aconteceram na história do povo negro no Brasil e na África. Tá aqui, a capa do livro é toda vermelha, né? O que vocês viram aqui atrás é somente uma luva, que se torna um mapa também desenhado exclusivamente para essa edição. Vou continuar trabalhando nele assim, sem a capa preta, para que a gente possa manusear de forma mais rápida. Ó, então eu selecionei 2 textos aqui fundamentais para essa aula. Possivelmente essa aula vai ser dividida em 2, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas vamos lá. Entender o processo de escravidão do Brasil é entender o processo de colonização de fato, ok? A colonização brasileira é uma colonização de exploração. A colônia portuguesa no Brasil, a América Portuguesa, é uma colônia de escravidão, porque é uma colônia baseada em exploração, beleza? E aí eu trouxe o texto aqui, né? Eu selecionei o texto da letra E, lembrando, é um dicionário, né? Eu trouxe o texto da letra E, Escravidão Indígena e o Início da Escravidão Africana, do Stuart Schwartz. E não tem nada a ver com a Lilian Marie Schwartz, né? É o Stuart Schwartz. O Stuart B. Schwartz é um brasilianista, um americano, professor nos Estados Unidos, um professor estadunidense que estuda a história do Brasil, tá? Ele fala que em todas as áreas do Brasil colonial fizeram uma transição da escravidão indígena para a africana. Estou ali parafraseando o que está no livro, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo. Mas a cronologia variou muito entre as regiões, dependendo do potencial econômico de cada uma delas e de uma série de circunstâncias locais. Deve-se ainda levar em conta que, visto que todos os sistemas escravistas nas Américas também fizeram tal transição, a mudança para a escravidão africana no Brasil não pode ser explicada apenas por forças de restrições locais e deve ser vista como parte de um processo mais geral da africanização da mão de obra. Eita, chutei minha câmera aqui, vou voltar ela para o lugar. Vê se quando eu faço isso, né? Quando eu chuto ela aqui. Deixa eu virar a câmera pesando mais de um lado para o outro. Beleza, vamos lá. Embora a experiência portuguesa com a escravidão no Mediterrâneo, na Guiné, na Ilha da Madeira tenha sido anterior ao seu primeiro contato com o Brasil, as relações iniciais com povos indígenas agrícolas semi-sedentários na língua tupi, situados na costa brasileira, não se baseavam na escravidão, e sim num sistema de troca, o escambo. E aí vamos às explicações aí do Stuart Schwartz. A gente tem que entender que a escravidão no Brasil ela começa como escravidão indígena a partir do trabalho forçado através do escambo. Então, os indígenas recebiam ferramentas, equipamentos, itens produzidos na Europa, que para os europeus eram itens banais, em troca da mão de obra forçada. E eles faziam o quê? Eles exploravam para o Brasil. Qual era a grande desvantagem do indígena como escravo? Era a grande desvantagem de explorar a mão de obra indígena, na servidão da mão de obra indígena, depois a escravização da mão de obra indígena no início da colonização. Qual era a grande desvantagem? A grande desvantagem é que o indígena ele era fujão, porque ele conhecia a floresta, e o português não conhecia a floresta, não conhecia a mata, então os indígenas fugiam muito rapidamente pela mata, conseguiam se esconder na mata e fugir muito rapidamente, e deixando ali os portugueses meio perdidos, né, na busca pelos escravos. Outra situação é que os indígenas eram muito fracos, muito frágeis às doenças dos portugueses, as doenças europeias. Então as doenças que os portugueses, os europeus trouxeram para o Brasil afetavam demais a vida dos indígenas. Então os indígenas eram muito fracos, né? Eram muito suscetíveis a doenças, fugiam bastante e eram mais fracos no sentido de força mesmo, para carregar as madeiras, para fazer o trabalho forçado, o trabalho braçal. Enquanto os portugueses já se utilizavam de mão de obra escravizada na África, na Ilha da Madeira, na região aqui que eu li anteriormente, na Guiné, né, na região do Mediterrâneo, eles já aproveitavam dessa mão de obra escravizada africana. Isso
era perceptível quando alguns membros da coroa, da corte portuguesa, passaram a perceber que a substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava, ou escravizada africana, era interessante para aumentar o processo de exploração do pau-brasil, não, mas agora da cana-de-açúcar, tá? Então todo o processo do nosso ciclo do pau-brasil, ele é fundamentalmente importante para a escravização indígena, tá? Muitas regiões do Brasil, isso é afirmado pelo Stuart Schwartz e depois, no outro texto que eu selecionei, já na letra I do nosso dicionário, né, que é do Flávio Gomes e da Lilian Schwartz, falando sobre indígenas e africanos, né? Ela continua trazendo o tema que o Stuart Schwartz trouxe lá na letra E, né, da escravidão indígena e o início da escravidão africana. Ela continua trazendo, mas agora relacionando os indígenas e os africanos, né? Enquanto o Stuart Schwartz fala primeiro da escravização indígena, da escravidão indígena, depois ele fala da gradual substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escravizada africana, a Lilian Schwartz e o Flávio falam sobre a relação entre os povos africanos e os povos indígenas do Brasil, principalmente nesse processo de transição da mão de obra escrava, tá? É entendível que é um grande equívoco acreditar que indígenas e africanos escravizados estiveram apartados no mundo colonial. Eles não estavam separados dentro do cenário colonial. Ao contrário, estudos demonstram que até meados do século XVIII, as populações cativas africanas e indígenas operavam lado a lado nas mesmas unidades, realizavam tipos de trabalho semelhantes e dividiam espaços de produção, ou seja, indígenas e africanos escravizados trabalhavam nas mesmas fazendas, na mesma lavoura, no mesmo engenho de açúcar, trabalhavam em cargos, né, em áreas semelhantes e dormiam em senzalas semelhantes, né? Isso acontecia também. Óbvio que a imagem da substituição e da transição da mão de obra indígena para aquela africana não encontra evidência histórica. Não houve uma transição direta, rápida. Acabou, não pode mais escravizar indígena, tem que escravizar só africano e comprar o africano do navio negreiro e ponto, acabou. Todo mundo vai fazer assim. Não era assim, até porque a gente não tinha um controle muito grande de Portugal, porque Portugal não tinha condições de controlar um território tão gigantesco como era o Brasil colônia, ou América Portuguesa. Existiam demandas e necessidades distintas para cada região da colônia. Existiam regiões da colônia que tinham mais interesse em manter a escravização indígena porque era mais barata, porque o indígena estava aqui, era mais fácil de capturar, do que o africano, que tem que trazer o africano da África através do navio negreiro, tem que comprar o africano, então é mais fácil escravizar o indígena de uma vez só, né? Óbvio que teve uma pressão grande da Igreja Católica, principalmente da Companhia de Jesus, que são os padres jesuítas, né? E aí, voltando ao que o Stuart Schwartz diz, né? Eu vou até deixar o livro de lado, que eu já deixei um resuminho pronto. É o seguinte, o Stuart Schwartz é um dos principais historiadores sobre Brasil, colônia, né? E da América Latina. E ele vai dizer o seguinte, ele tem alguns livros publicados, como Segredos Internos, Engenhos e Escravos na Sociedade Colonial, entre 1550 e 1835. Né? Ele vai explorar como a mão de obra escravizada, tanto indígena quanto africana, foi central para o desenvolvimento da economia social e colonial. Então aqui, resumidamente, a gente tem que entender que a economia era baseada no trabalho indígena. Né? Para Schwartz, o início da colonização foi fortemente dependente da escravização indígena, especialmente nas primeiras atividades econômicas, como a extração do pau-brasil, a criação dos primeiros engenhos de açúcar, e os colonos capturavam os indígenas através das expedições conhecidas como entradas ou bandeiras, que isso vai se seguir ao longo do processo da formação do Brasil colônia. Eles invadiam terras indígenas com o objetivo de escravizá-los. E aí, lembrando, como os indígenas fugiam muito rapidamente, fugiam de uma forma muito mais tranquila pela floresta, porque eles viviam na floresta, sabiam viver dentro da floresta, e fugir pela floresta era mais fácil para eles do que tentar fugir de outra maneira da escravidão, houve maiores tensões ali entre portugueses e indígenas. E por isso, eles começam a pensar na escravização africana como uma alternativa, né? A escravidão africana que já acontecia como uma alternativa. Houve também tensões entre os colonos e, como eu falei, os missionários da Companhia de Jesus. Então, Schwartz vai explorar também o conflito entre interesses econômicos dos colonos e as tentativas da igreja, especialmente dos jesuítas, de proteger e converter os indígenas ao cristianismo. Os jesuítas, por sua vez, defendiam os indígenas da escravidão, mas ao mesmo tempo tentavam convertê-los, criando missões que mantinham certo controle sobre essa população. Por fim, a gente tem o declínio da escravidão indígena, né, que para Schwartz, né, ele vai argumentar que à medida que a resistência indígena aumentava com as fugas e algumas revoltas, os portugueses perceberam a limitação da escravização indígena. E aí eles vão começar a obviamente matar um monte de índio, né? Então, um monte de indígena. Então a gente vai observar que a mortalidade indígena causada por doenças trazidas pelos europeus e o conhecimento dos nativos tinha
tinham do território era algo que facilitava bastante a fuga. Levava a uma diminuição gradual dessa população e também da forma de escravidão que era escravização indígena, tá? Ele também aponta que a escravidão indígena nunca desapareceu completamente. O índio ainda até hoje, tá? Vale lembrar, muitos indígenas são feitos de escravos até hoje, em muitos lugares do Brasil. Muitas fazendas no interiorzão do país, em muitos lugares a gente vai ver que o indígena ele é feito de escravo, ele é tratado como um ser humano bobo, sem malícia, que acaba sofrendo nas mãos de grandes exploradores de terra, né, que vão tomar as terras para explorar a mão de obra indígena. E essa mão de obra indígena ela foi gradualmente sendo substituída em larga escala pela mão de obra africana. Tá? Então, para o Schwartz, o ponto central da análise dele em relação à escravização africana é o seguinte: a introdução da mão de obra africana vai ser explicada com a crescente demanda pelo açúcar e outros produtos agrícolas. A economia colonial exigia uma fonte de mão de obra mais estável e abundante. Foi nesse contexto que os africanos escravizados começaram a ser importados em grande quantidade. E a gente tem que pensar no seguinte: Portugal vai explorar os conflitos internos da África e a escravidão que existia dentro da África entre uma nação africana e outra, a gente fala um pouquinho disso lá no módulo de história da África, ele vai explorar essa mão de obra africana em troca de benefícios, armamentos, equipamentos, feitorias, né, com os reinos africanos lá em guerra. Então eles começam a pegar esses escravos em troca, como moeda de troca, para trazer para a colônia da América Portuguesa, tá? O interesse econômico, óbvio, a escolha dos africanos não foi apenas uma questão de eficiência biológica, mas também de economia. O tráfico negreiro tornou-se uma indústria extremamente lucrativa para os mercadores portugueses e para outros países europeus envolvidos no mercado ou no comércio atlântico. A expansão do tráfico de escravos africanos foi impulsionada pela necessidade de abastecer as plantações de açúcar e posteriormente os campos de mineração de ouro e diamante em Minas Gerais. A integração do sistema escravista, né, para Schwartz, ele vai destacar aqui como o sistema escravista africano se torna profundamente enraizado nas estruturas sociais da economia colonial. Ele observa então que a economia do açúcar, em particular, dependia quase exclusivamente do trabalho escravo dos africanos. Os africanos não apenas trabalhavam nas plantações, mas também contribuíam para a formação de uma cultura e sociedade que ao longo do tempo se moldaria em torno dessa mão de obra. E o impacto social, né, colonial, obviamente, da sociedade colonial, é que a escravidão africana vai alterar a demografia da colônia e vai criar uma dinâmica social nova. A introdução massiva de africanos escravizados trouxe culturas, religiões diversas que influenciaram profundamente a sociedade civil, na vida social, a cultura do Brasil. Além disso, ele vai destacar que o crescente presença de africanos escravizados levou à criação de novas formas de resistência, como as fugas e a formação de quilombos. A própria Lilian Schwartz e o Flávio Gomes, no destaque do artigo deles, lembrando que o livro que eu estou usando como base tem 50 artigos sobre escravidão e a liberdade, a Lilian e o Flávio destacam que existia, né, fugas indígenas que eram frequentes. Desde o século XVI, populações indígenas inteiras eram então atraídas para aldeamentos religiosos e leigos, mas o mais interessante é que durante um certo período da história nós temos relatos de indígenas que ajudaram escravos africanos a fugirem, indígenas que denunciaram escravos africanos fujões, escravizados africanos que ajudaram indígenas a fugir, escravizados africanos que escravizaram indígenas, tá? Existia batalhas e conflitos entre indígenas e africanos escravizados dentro das fugas do interior do Brasil. Então, tivemos grandes relações entre as nações indígenas e as nações africanas dentro do território brasileiro durante o período colonial. Isso vai sendo um pouco estabilizado ao longo do processo do fim da escravidão, já no que a gente chama, no próximo módulo, de caminhos pela Lei Áurea, tá? Então essa é a escravidão no Brasil. É uma escravidão que ela passa primeiro pela mão de obra indígena escravizada, depois pela mão de obra africana escravizada, que é muito grave, muito cruel, muito densa. Tem mais detalhes sobre isso na sua apostila, mas eu vou, obviamente, continuar essa aula, porque ela já tem aqui os seus 24 minutos, mas eu vou continuar, claro. Então a colonização brasileira, pelos portugueses, ela tem como fundamento a mão de obra escravizada indígena, que posteriormente passa a ser a mão de obra escravizada africana, obviamente mesclando-se muito em muitos momentos e sendo a mão de obra indígena um pouco deixada de lado, um pouco
distanciada do foco central da economia da América Portuguesa, porque a mão de obra escrava africana era muito maior e muito mais intensa e dava muito mais lucro, né? Bom, diante da dificuldade de escravizar indígenas, os colonizadores passaram então a importar escravizados africanos para trabalhar no Brasil, e a partir do meados do século XVI o tráfico de escravos africanos para o Brasil vai ser intensificado. Portugal vai estabelecer um lucrativo comércio marítimo atlântico, utilizando das suas colônias na África Ocidental e Central, como Angola e Congo, como principais fornecedores de mão de obra escrava. Eles passavam por o que a gente chama de passagem do meio, né? Ou um rio chamado Atlântico, né? Que um dos autores dos artigos desse livro fala sobre o assunto, né? Que é o Alberto da Costa e Silva, que foi diplomata do Brasil na África, escreveu alguns livros sobre África, livros maravilhosos, né? Que é Enxada e a Lança, Manilo Limbabo, inclusive um rio chamado Atlântico, e a África explicada para os meus filhos também é muito interessante, são livros bem legais sobre a África, escritos por esse diplomata que era um imortal da Academia Brasileira de Letras, que ao falecer deixou a cadeira disponível para a Lília Moreira Schwartz. Vale essa curiosidade. Então, é entendido que esse processo todo vai gerar, obviamente, num momento, revolta, resistência, luta e coisas interessantes como o sincretismo religioso, que a gente vê as religiões de matriz africana crescendo pra caramba no Brasil nos últimos anos, depois da pandemia principalmente, né? Lugares como o Quilombo dos Palmares, liderados por Zumbi, é um dos exemplos desses símbolos emblemáticos de resistência. A escravidão indígena e a escravidão africana no Brasil representam dois sistemas fundamentais de exploração da mão de obra durante o período colonial e moldaram profundamente a sociedade brasileira, tá? Lembrando que a escravidão indígena ela é muito breve, ela vai acontecer no século XVI em grande escala, e depois ela vai sendo gradativamente substituída ou perdida para a escravidão africana, que se torna mais lucrativa, maior, né? Os africanos são mais resistentes às doenças, são mais resistentes aos castigos, não fogem para a floresta porque eles não sabem andar na floresta como os indígenas, é mais difícil para eles fugirem, né? Eles passam a fugir também, mas é mais difícil. É mais difícil, por exemplo, estabelecer quilombos, como o Quilombo dos Palmares, que vai ter cercado, armamento para poder se proteger, né? Torre de vigia e tudo mais, que é visitável, inclusive, né? O Quilombo dos Palmares até hoje. Então, o processo da abolição da escravidão acontece somente em 1888, com a famosa Lei Áurea, né? Assinada ali pela Princesa Isabel, porém, tema de liberdade, fim da escravidão, a gente deixa, e aí tem outros termos aqui sobre liberdade, nós vamos tratar somente no módulo de Brasil Império, quando de fato acontece a libertação dos escravos. A gente fala disso numa aula específica chamada Caminhos pela Lei Áurea, tá? Beleza? Fechado? Boa aula, bons estudos. Vamos agora estudar um pouco mais e eu vou continuar as minhas gravações aqui. Vamos começar a regravar as aulas agora de Brasil Império, tá? Vou continuar gravando e daqui a pouco vocês têm todas as aulas regravadas com áudio ok, com áudio bonitinho, com áudio que vocês merecem, tá bom? Beleza, valeu, tchau, tchau.